que está escrito aqui. Ele coloca aqui bem claro, aqui, eu vou ler para vocês aqui. E ele diz, capítulo 2, verso 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma palavra profética que vai acontecer com a chegada do anticristo, mas que o Brasil está vivendo agora. Toda essa cadeia, esse protótipo, todo esse protótipo o Brasil está vivendo como um tipo do que vai acontecer no mundo inteiro. Ele diz assim, a única solução para isso são as primícias. As primícias, elas são um impedimento da chegada do anticristo. As primícias, elas evitam que os 4 devoradores entrem na tua casa. Os 4 devoradores entrem na tua casa. Diz assim, olha o verso 1, capítulo 1, verso 3, na raiz aos vossos filhos, e os vossos filhos aos seus filhos, e os seus filhos aos filhos destes, e a geração seguinte. 4 gerações, meu Deus do céu. E ele coloca aqui, primeiro ataque. Qual é o primeiro ataque? Eu queria só deixar isso para vocês, mostrando que é um poder muito grande, porque Satanás não pode reinar onde há primícias. Embora a mensagem seja escatológica, eu estou trazendo para a nossa vida, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela corta de 2 lados, o lado histórico e o lado profético. Então, quando o anticristo entrar, a primeira coisa ele vai dizer, eu não posso reinar, porque eles ainda estão dando primícias no templo. Então, o que ele vai fazer? Ir contra as primícias, contra as ofertas de cereais. Então, bem-aventurados são aqueles que no início deste ano estão primiciando, para que os devoradores, os gafanhotos cortadores, os gafanhotos migradores, os gafanhotos devoradores e os gafanhotos destruidores não tenham acesso na sua casa, não tenham acesso debaixo do seu umbral, por causa do sangue do Cordeiro. Porque o vinho é representado pela libação, e o corpo de Cristo é representado pelo trigo, que são as estruturas principais da oferta de primícias e da oferta memorativa de cereais, que representa a ceia do Senhor. Chame a sua família, chame os seus irmãos, reúnam-se, façam cultos nas suas casas. Treinem isso, porque o único lugar onde vai haver culto vai ser nas casas. Meus irmãos, as portas dos templos serão fechadas. Esse privilégio será tirado. Então, o que eu faço? Então, ele está dizendo, tem uma coisa, ele deixa uma esperança. Quem sabe se não se arrependerá e mudará de ideia e deixará após si uma bênção. Que bênção é? Uma oferta de cereal e uma libação, primícias. Meu Deus. Aí ele diz, cingi-vos, ministros. É necessário essa reunião, não para politicagem, não para saber quem é que manda, que esse é o problema dos pastores brasileiros, quem é o que representa a igreja, quem é o que fala em nome da igreja, né? Uns que se sentem o papa da igreja do Brasil, bando de sem-vergonhas, um bando de sem-vergonhas que sentem isso. Porque Eliezer, meus irmãos, foi mandado para buscar a esposa para Isaac. Então Eliezer não podia flertar com a noiva. Eliezer não podia ficar bisbilhotando a tenda da noiva para ver a nudez da noiva. Eliezer não podia pedir salário para a esposa, porque Abraão era o patrão dele. Deus é o patrão dele. Ela tinha simplesmente que ser cuidada por Eliezer. Isso que está acontecendo na igreja do Brasil. Os pastores, você coloca aí a igreja do pastor fulano, a igreja do pastor fulano, a igreja do pastor fulano lá no Rio, a igreja do pastor fulano lá em São Paulo, a igreja do pastor fulano lá em Belém, a igreja do pastor fulano lá em Salvador. A igreja não é de pastor nenhum. Nós somos só o Eliezer que estamos levando a esposa ao seu esposo Isaac. Mas a maioria quer flertar com a noiva, que não lhe pertence. Quer violentar a noiva que não lhe pertence. Quer estrupar a noiva que não lhe pertence. Meu Deus, meu Deus. Essa é a verdadeira razão porque os 4 exércitos invadiram Brasília. E vocês viram a cara deles. Vocês viram quem eles eram. Então o Senhor está falando conosco. Isso veio para nos chicotear,
para que nós criássemos vergonha na cara, para que nós pudéssemos levantar a bandeira da romeira, que representa o reino. A romeira representa o reino de Deus, para que a videira não se seque. Ainda há tempo, pastor Alderi Nelson. Sim, há tempo. Ele está dizendo: cingivos de saco, chorai. Depois ele diz: santificai um jejum e convocai a igreja, convocai a Assembleia Geral. E faça um dia. Ele está pedindo um dia. Um dia de convocação, só um dia. Silas, Renê, José Wellington, José Wellington Júnior, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Jabes de Alencar, Osório, pastor Osório, alguns eu não citarei o nome porque se envolveram claramente com os gafanhotos. Meus irmãos amados, Osório, Silas, Renê, José Wellington, Edir, Samuel Ferreira, Abner Ferreira, líderes das igrejas batistas, metodistas, líderes da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Joaquim em Belém do Pará, Osório em Belém do Pará, homens que estão agora representando pastor Silas lá no Amazonas, meu Deus, pastor Azaf aí em Manaus. É hora de reunir a Assembleia por um dia pode mudar a história. Um dia, ele disse, por um dia, cingivos, chorai, um dia, porque a oferta de cereais e libação poderão ser cortadas da casa do vosso Deus do Brasil. Santificai um jejum. O que mais que o Senhor está pedindo? Aí quando vocês fizerem isso, olha só, ele está perguntando: então o mantimento será cortado diante dos vossos olhos? A alegria é o vinho e o regozijo que é a mesa do Senhor não desapareceram da casa de Jeová, o Senhor? As sementes apodreceram debaixo dos torrões. A palavra não será pregada, os livros não serão lidos, os celeiros serão assolados, os pregadores serão calados, os lagares destruídos, os seminários, as escolas. A colheita de trigo se secou, porque a falta da agro trará a fome para a nação, porque é a estrutura principal da nação. É o nosso Abel que é morto. E então o que acontecerá? O gado, verso 18, o gado mugirá, bramará confuso junto às manadas de bois, porque não há pastos para eles, e os rebanhos e ovelhas vão perecer. Grande cavalo de fome andará por cima da nossa nação. Então eles obedecem então o que ele está pedindo no verso 13 e verso 14. Aí o verso 19 se junta ao 14 e ao 13. A ti clamo, ó Jeová, o Senhor, porque o fogo consumiu os campos dos pastores do deserto. Isso é literal e também é símbolo ministerial. É ministerial e é simbólico. E a chama queimou todas as árvores do campo, todas as denominações e seus templos. As bestas do campo ainda bramam, porque se secaram as correntes de água, os canais, o Salmo 65. Os canais e o fogo consumiu. Meu Deus, ele está mostrando porque ele está profetizando, porque se aproxima o dia da tristeza. O dia está chegando, porque se aproxima o dia da tristeza, dia de trevas, de densa escuridão para o Brasil.
e um exército grande vai se levantar.